Olá, pessoal, muito boa noite. Professor Francisco José. Pessoal, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, tratando da tutela da responsabilidade civil ambiental. É muito importante que eu e vocês compreendamos que o tema da responsabilidade civil ambiental e sua consequente tutela está relacionada a própria dinâmica do sistema constitucional de proteção do meio ambiente. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que, se nós formos ao artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, lá nós vamos encontrar esse fundamento da tutela constitucional do meio ambiente. O artigo 225 já é conhecido por todos vocês, ok? Mas, no parágrafo 3º, vocês têm lá toda a dinâmica da proteção do meio ambiente. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse aqui é o norte primeiro do fundamento da responsabilidade civil ambiental. Para que nós possamos entrar nesse tema, é importante fazer uma visitação na origem do tema da responsabilidade civil. É preciso dizer bem claro que o fundamento jusfilosófico da responsabilidade civil está no mundo antigo, na lei de Talião, do non laedere, não causar dano a ninguém. Se vocês tomarem por noção a responsabilidade civil no sistema da vingança privada estabelecida pelo Código de Hammurabi, nós tínhamos naquela ocasião que toda espécie de ofensa era apenado com a pena de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. É o popular bateu, levou. Então, o que acontece? Eu tenho uma origem antecedente na questão da responsabilidade civil. Toda vez que um dano é que surge por força de uma ação, omissão ou atividade consequente, que vai gerar, portanto, o dever de indenizar. Isso nós estamos tratando lá no mundo antigo, mas vamos caminhar, né, mais propriamente, e tratarmos desse assunto a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, todos nós sabemos, foi o grande movimento que alterou o processo produtivo do século XVIII, onde nasceu o motor a explosão, alterou-se o modelo produtivo, abandonando-se o sistema de teares manuais, passando a usar o sistema de mecanização. Surgiram aí as máquinas a vapor, surgiram os barcos movidos a motor a explosão e assim por diante. Todo o processo de produção do século XVIII e XIX se deu motivado por força do grande engendramento jurídico que foi concebido com o Código de Napoleão de 1804. Nós tivemos a oportunidade de falar na primeira aula inaugural, e aqui é bom que nós retomemos esse assunto, para dizer que o fundamento jusfilosófico do direito ocidental está naqueles 3 documentos que outrora eu tratei com os senhores, quais sejam a Declaração de Direitos de 1789, a Constituição Francesa de 1791 e sua alteração em 93, e o Código Napoleão de 1804. Estes 3 marcos legislativos vai nos lembrar o saudoso professor Arruda Alvim, que faleceu há pouco tempo, foi o marco inaugural da transformação do direito ocidental. A liberdade, a igualdade e a fraternidade sonhada pela burguesia francesa foi capaz de alterar o marco legislativo. Inaugurou-se o Estado de Direito liberal,
E as profundas transformações que já vinham ocorrendo no campo da filosofia se deram no campo do direito e, sucessivamente, foram implementados no campo da explosão econômica com a primeira grande revolução industrial do século XVIII. Por que é importante saber disso, meus caros? É importante saber disso exatamente para compreender que foi a filosofia do direito e a filosofia do Estado contemporâneo que cunhou a alteração dos marcos legislativos e fez com que o empreendedor da atividade econômica criasse também instrumentos de manter o controle da produção por meio do contrato. Então, se de um lado nós tínhamos a propriedade privada, que era pertencente ao grande latifundiário, e depois a propriedade industrial passou a pertencer àquele que empreendeu a economia, era preciso que um instrumento fosse capaz de gerir essa capacidade econômica gerada pela propriedade, tanto a propriedade agrícola, a propriedade rural. Isso se deve ao contrato. Então, o contrato foi o grande instrumento de que se valeu a burguesia do século XVIII e XIX para garantir o seu crescimento econômico. Coube, portanto, a burguesia francesa estabeleceu um modelo de contrato liberal. Aliás, o já mencionado autor Arnaud Alvim nos lembra com grande maestria que o contrato foi um instrumento de que se valeu a burguesia para implementar sua vontade. E não cabia, segundo ele, na ocasião, ao juiz interpretar a lei, porque a lei já era clara. Então, cabia somente o juiz aplicar a lei e jamais poderia dar uma interpretação diversa da letra da lei. No sistema do século XVIII, portanto, o juiz era a boca da lei. Professor Francisco, como isso vai influenciar na questão da responsabilidade civil? Totalmente. Quando nós temos a Revolução Francesa e, consequentemente, o advento do Código Civil, nós temos que a noção de responsabilidade civil subjetiva, cuja origem é a lei das 12 tábuas, da primeira fase do Império Romano, nós temos que a consideração da responsabilidade civil subjetiva se mantém, mas ganha um fôlego muito enorme, que se deve ao próprio surgimento do Código de Napoleão de 1804. Então, a noção de responsabilidade civil subjetiva está fundamentada em 3 situações muito peculiares. A culpa, nas modalidades negligência, imprudência e imperícia, serão esses 3 elementos os quais serão avaliados pelo operador do direito e também pelo juiz quando apreciar determinada demanda judicial. Ora, no sistema anterior, portanto, da responsabilidade civil do Código de Napoleão, quem fazia a justiça era o magistrado, que somente aplicava a lei. E quando havia um dano decorrente de uma ação violenta, agressiva, contra o trabalhador ou contra qualquer pessoa, era muito difícil excluir a responsabilidade do causador, porque era preciso provar um desses 3 elementos, ou quando, no mais das vezes, 2 elementos ou os 3. Negligência, imprudência e imperícia. Coube, portanto, a juristas franceses como Salisen e outros transformar esse método de subjetivação no método de objetivação, que passou-se a conhecer pelo risco da atividade. Aquele que desempenhava atividade de risco deveria, portanto, responder pelo risco causado e, portanto, pelo dano gerado à pessoa que mantivesse a atividade econômica geradora de dano. Foi uma evolução enorme que se deu a partir do século XVIII, mais precisamente aqui no século XIX já. Então, isso levou a quê? Levou a que aquele que produzisse atividade econômica e
potencialmente gerasse danos, estaria obrigado a responsabilizar por força da alteração. Então, aqueles três elementos da responsabilidade subjetiva, negligência, imprudência e imperícia, continuaram sendo objeto de validade. No entanto, para aqueles que tivessem que atuar na questão do risco da atividade econômica, passaria a responder, portanto, por este dano gerado em decorrência do risco. Em resumo, o que aconteceu foi isso. A responsabilidade civil ambiental, ela se deve exatamente a essa evolução cronológica do sistema de responsabilidade civil. Da antiga vingança privada do sistema estabelecido pelo Código de Hammurabi, passando pela lei de Talião, do sistema subjetivo da lei das 12 tábuas, e, consequentemente, criando a questão da sistemática de regulação do processo civil romano, que vem no mesmo bojo da questão da responsabilidade civil subjetiva. Nós temos que, de Roma, no apogeu de Roma para o século XVII, XVIII, para ser sincero, nós temos quase 3.000 anos aí, né? Vamos arredondar para 2.000 anos só para ter ideia. Então, durante mais de 2.000 anos, o sistema vigorante era o da responsabilidade civil subjetiva. E vê que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ele é objetivo porque não se perquire das causas dos motivos que levaram ao cometimento do dano. O dano existe porque existe uma atividade antecedente que causa risco. Aliás, a sociedade atual é uma sociedade de risco potencializada e modificada pelos processos produtivos de que a sociedade experimentou ao longo dessa revolução tecnológica, basicamente aí dos últimos 30 anos. Então, aquela concepção antiga do princípio do non laedere é vigorante até hoje. Porque há um princípio fundamental de direito, não causar dano a outrem. Na medida em que eu causo, devo responder. No sistema do direito penal, o princípio é o mesmo. Não causar dano a alguém, como não matar, não roubar, não furtar, não caluniar, ok? Não agredir, não transportar drogas, não comercializar, não sequestrar. Então, são ações negativas que não podem ser ativadas, ou seja, não podem ser cometidas, porque eu tenho um dever jurídico, social, de não causar dano a outrem. Então, nos termos do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, se eu, desempenhando atividade econômica, vier a causar dano a outrem, eu fico obrigado a reparar o dano decorrente. É engraçado que no sistema da subjetivação romana e francesa, eu precisaria provar aí os elementos, né, do dano, nexo de causalidade e resultado. No sistema da objetivação, eu preciso provar o quê? O dano e o nexo causal. Mas eu tenho pensado muito nos últimos 20 anos, desde a minha primeira especialização em direito civil, para dizer o seguinte: o dano em si, na responsabilidade civil objetiva, somente o dano em si, não consigo delinear a fonte desse dano, se essa fonte não fica certa e determinada. É possível haver dano sem fonte? Não, não é possível. Mas é possível haver dano sem se ter a certeza da fonte determinante do dano. Ah, professor, como o senhor prova isso? Dá-me um exemplo. Eu dou. Vamos supor que o senhor, no fundo da sua casa, na frente, passe um rio com água potável, com os peixinhos nadando, e, de repente, atrás do peixinho, nós temos, por exemplo, um derramamento de cloridato, de amônia,
ou até mesmo esqueci agora o nome, usado para o minério, né? E vem de 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Qual foi a origem do dano? Qual foi a fonte do dano? Se eu não conseguir determinar, se for um caminhão, por exemplo, que derramou 2.000 litros lá de um produto químico, e ninguém viu o caminhão, eu tenho o dano ambiental, mas eu tenho a fonte. Eu tenho a fonte, mas eu não tenho como determiná-la. Por isso que no meu modesto conceito de responsabilidade civil ambiental, eu tenho trabalhado com 3 elementos, que é a fonte do dano, o dano e o nexo de causalidade. Nexo é a relação de causa e efeito entre o evento e o resultado dele decorrente. Aliás, nós que somos civilistas, né, nós nos deparamos diariamente com essa questão dos elementos da responsabilidade civil. É o que mais eu atuo na advocacia nos últimos 22 anos, é a responsabilidade civil. Então, na exata medida em que eu monto meu empreendimento econômico, a minha atividade, que é uma atividade de risco, potencialmente geradora de risco, eu devo responder na exata medida dessa potencialidade danosa ao meio ambiente. Tá ok? Então, isso é muito importante, porque esse sistema do artigo 225, parágrafo 3º, foi absorvido pela Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente. Nós vimos na semana atrasada, quando nós tratamos do assunto da Política Nacional do Meio Ambiente em linhas gerais. Lá nós lemos o artigo 14, parágrafo 1º. Então, todo aquele que desempenhar a atividade geradora de dano está obrigado a reparar. E mais, meus amigos, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º, nós temos que o sistema de responsabilização possui uma tríplice dimensão: responsabilidade civil administrativa, responsabilidade civil para apurar o dano e responsabilidade penal. A responsabilidade civil administrativa, ela decorre da imposição de multas pelo poder público, órgão fiscalizador. Por exemplo, aqui em São Paulo, existe o órgão de fiscalização, que é a CETESB, mas nós temos o IBAMA a nível nacional, que todos eles têm a incumbência de fiscalizar, mas também de impor multa na hipótese de ofensa e de agressão às normas ambientais. E que nós teremos uma aula específica para tratar da questão das multas ambientais. Seguindo adiante, nós vamos encontrar a responsabilidade penal ambiental, que é aquela que resulta da tipificação da ação violadora da norma ambiental penal, como, por exemplo, derrubada de árvore, pesca predatória não autorizada, ok? E assim por diante. Nós temos vários exemplos que podem gerar danos. Por exemplo, exploração econômica da área de conservação ambiental quando não autorizada. Por que não autorizada, professor? Porque nós temos áreas mistas de conservação ambiental, e nós teremos a oportunidade de tratar deste assunto. Tem áreas que poderão ser tratadas economicamente, até para proteger as famílias e as pessoas que moram nessas reservas, que nós trataremos oportunamente. E, por fim, a responsabilidade civil ambiental, que procura apurar o dano decorrente da violação à norma civil, administrativa e penal, mas aí irá quantificar, o quanto menores, irá quantificar o valor da reparação do dano. A seguir, nós vamos falar um pouco mais, tratando dos exemplos que esta matéria nos trata. Portanto, as diferentes instâncias de responsabilidade civil ambiental, elas são autônomas, ou seja,
A administrativa é uma, a civil é outra e a penal é outra. Mas é importante dizer aos senhores que existe um diálogo das fontes, né? Existe um diálogo das fontes e um diálogo do sistema de responsabilidade civil ambiental, que faz com que, no caso de Brumadinho, de Mariana, de Cataguases, do Césio, de Goiânia e tantos outros desastres ambientais, faz com que se compreenda que essas três espécies de responsabilidade nos conduza a uma garantia de que há essa comunicação entre eles. Isto vai fazer com que? Isto vai fazer com que os ecossistemas ambientais possuam, no campo do ordenamento jurídico, uma maior margem e garantia de sua efetiva busca pela recuperação. Por que efetiva busca e não efetiva recuperação? Porque nós sabemos, caríssimos amigos, que nem sempre é possível restabelecer o meio ambiente degradado, ok? Replantar uma floresta não é fácil, e as árvores, muitas vezes, ou a espécie, não possa ser que replantada não consiga desempenhar as mesmas funções que antigamente. Se você conseguir recuperar um rio, aqui em São Paulo estão tentando recuperar o rio 60 anos, né? A misericórdia. Rio Pinheiros e Tietê estão tentando recuperar aí desde a eternidade. É como se fosse uma missão em glória, né? Por quê? Porque não é fácil, tá? Então, na medida em que eu desenvolvo políticas públicas buscando restabelecer o estado de um determinado ecossistema degradado, eu vou trabalhar com esses três sistemas de responsabilização civil, administrativo e penal ambiental. Então, o acidente de Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, houve uma imposição de multa ambiental equivalente a 100 milhões. E está sendo calculado o valor da reparação civil ainda hoje, quer dizer, poucas pessoas receberam indenizações da mineradora responsável. E está sendo apurada a responsabilidade penal dos diretores da Vale, através do processo criminal ambiental próprio. Então, vamos até o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente. Sem obstar, ou seja, sem afastar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Esse parágrafo primeiro é um parágrafo que possui uma comunicação jurídica com o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Portanto, o empreendedor é obrigado a reparar o dano ambiental, independentemente da existência de culpa. Ou seja, não depende de se comprovar aqueles três elementos de que falei aos senhores anteriormente: negligência, imprudência e imperícia. Estão afastados esses três elementos da teoria subjetiva da responsabilidade civil, uma vez que o sistema de responsabilização pelo dano ambiental adotou a teoria da objetivação pelo risco da atividade. Olha que bênção, né? E este parágrafo, ele trata da questão processualística. Por quê? Porque ele confere, né, o poder de ação ao Ministério Público da União e dos Estados, a chamada legitimidade ativa para buscar o ressarcimento de dano e também a responsabilização criminal. Portanto, há aqui também o chamado diálogo das fontes,
na exata medida em que essa disposição ela faz eco com o artigo 129 da Constituição Federal e o artigo 103, inciso 1 da mesma Constituição, também para com o artigo 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor, porque lá estabelece a questão do âmbito da responsabilidade civil individual, coletiva e transindividual, também conhecida como difusa. Faremos um minuto e eu faço uma pergunta para os senhores. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, perturbações? Olha, eu gostei das perturbações. Sério? Muito boa. Mas estou tranquila, tá lembrada, professor. Né? Agradeço. Doutor Stephenson? Estou gostando da aula, professor. Estou ouvindo aqui. Por enquanto. Não, muito obrigado. Então, vamos fazer aqui um regresso nessa aula para lembrar que o sistema da subjetivação da responsabilidade civil foi adotada pelo Código Civil de 1916, né? O Código Brasileiro, conhecido como Código Patrimonialista, né? Eu não sei por que tanta nomenclatura, tantos títulos que se dão a esse Código 16. Eu me recordo que quando eu dou esse tema e trato da teoria geral do direito civil, eu simplesmente fico apaixonado, porque é um tema muito, muito bacana, né? Código Civil 16, devido ao professor Clóvis Bevilacqua. Então, o sistema de responsabilidade civil subjetivo francês foi adotado pelas civilizações ocidentais, entre elas o Brasil, e esse sistema perdurou isoladamente até 2003, até 10 de 1 de 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil com a marca de Miguel Reale, porque ao lado da responsabilidade civil subjetiva, do artigo 186, tratou também da responsabilidade civil objetiva no artigo 927 do mesmo Código, fazendo com que houvesse o diálogo que nós falamos há pouco tempo, o diálogo das fontes, no sistema de interpretação, e também considerando aí o sistema aí tratado pela Lei 6938, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, não se indaga dos elementos da subjetivação em sede de responsabilidade civil objetiva ambiental. Ok? Então, o artigo 927. Aquele que por ato ilícito, 186 e 187, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Veja, senhoras e senhores, que o Código Civil parte da premissa da existência de um ato violador de um bem-estar social. Lembram quando eu disse aos senhores do non laedere, não causar dano a outro? Porque se eu causar o dano, eu estou violando um direito subjetivo público da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, violando esse direito público subjetivo, eu vou ter, por via de consequência, cometido um ato ilícito. O parágrafo único do artigo 927, ele diz: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Aqui está o fundamento no Código Civil da responsabilidade civil objetiva. Eu apenas faria um reparo ou uma anotação quando o Código Civil fala aqui, ó,
independentemente de culpa. Fica obrigado. Eu trocaria a palavra obrigado por dever, porque dever tem uma carga semântica mais forte. Em vez de haverá obrigação, eu colocaria haverá dever, porque pressupõe a obrigação decorrente de uma relação jurídica anterior, contratual, embora aqui se possa falar uma relação jurídica extracontratual. Mas, de qualquer forma, é uma questão de visão, né? De visão sobre o assunto, de uma temática muito importante no diálogo da responsabilidade civil. E aqui eu coloquei a seguinte análise funcional e estruturante do tema da responsabilidade civil ambiental. Por meio dessa disposição do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente, combinado com o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal e artigo 927, parágrafo 1º do Código Civil, pode-se afirmar que não é preciso apurar se o poluidor ou agente público praticou ato lesivo ao meio ambiente com culpa ou dolo. Portanto, basta comprovar o nexo causal entre o fato e o dano para imputar o dever jurídico de responsabilizar-se na esfera administrativa, civil e penal. Ok? Dito isso, meus amigos, compreendamos o seguinte. No sistema de responsabilização ambiental, o escritório, né, pode receber uma demanda de uma empresa que foi multada e que precise de uma tríplice defesa do profissional. Porque o profissional irá defender a empresa da imposição da multa, o advogado irá defender a empresa do inquérito penal ambiental e o profissional também irá defender a empresa da responsabilidade civil ambiental. Portanto, as três modalidades de responsabilidade no âmbito do dano ambiental ensejará para o advogado uma tríplice defesa da empresa na área administrativa, na área civil e na área penal. Ora, imagine que a empresa não pague a multa ambiental porque foi alta, porque você contesta, porque não foi a tua empresa que causou o dano, e a Fazenda Municipal ou Estadual, dependendo de onde ocorrer o dano, entenda por bem inscrever a multa na certidão da dívida ativa da prefeitura e mandar executar. E aí vai surgir, né, no bojo dessa defesa, uma defesa judicial na vara das execuções municipais ou estaduais. Portanto, a probabilidade de trabalho do escritório é muito grande, principalmente se o dano ambiental for de grande monta, né? Houver uma responsabilização muito grande. Vamos falar do caso da Brumadinho, do caso de Mariana, de uma empresa que lança irregularmente produtos químicos num rio qualquer. Isso levará, com certeza, a chamada de atenção do escritório, uma grande banca, né, uma banca bem preparada, vamos dizer assim, para poder fazer a defesa da empresa. É preciso aqui deixar bem claro uma coisa muito importante quando se trata de responsabilidade civil ambiental, que são as características do dano ambiental. O dano ambiental apresenta características peculiares que lhe são próprias, ok?
o dano ambiental precisa ser um dano atual, portanto, a atualidade, a diferibilidade, porque ele se potrai no tempo, ele ocorre aqui, mas ele se alastra, principalmente o caso de Brumadinho, né, que é o mais recente, Mariana. E o dano, ele pode gerar consequências para o futuro, né? Então, nós temos um elemento da futuridade do dano ambiental. E nós temos o caráter da difusividade, porque a difusividade faz compreender que esse dano é difuso, ele vai se alastrar a grandes contingentes de pessoas, gerando aí uma gama de pessoas muito grande nesse dano. E é um dano transfronteiriço. Muitos danos ambientais, eles são transfronteiriços. Por quê, professor? Ele sai da esfera local de um município, de um estado e muitas vezes de um país. E vai fazer com que esse dano se alastre para outro país, gerando uma dimensão muito maior. Daí, transfronteiriço, além das fronteiras. Tá? Características dos danos ambientais. Então, esses elementos de que eu vos falei, é muito importante que o profissional da advocacia, ao defender a empresa, né, a empresa no polo ativo, tenha muito claro isso. Né? Melhor, no polo passivo, né? Porque geralmente aí o Ministério Público ou os outros órgãos legitimados irão propor ação coletiva contra a empresa e o empresário. É importante também deixar bem claro que o Superior Tribunal de Justiça, por força dos danos ambientais nos últimos 20 anos, ele, através de um recurso especial 650-728 de Santa Catarina, ele vai dizer que existe uma responsabilidade civil objetiva, né, com base no critério da titularidade do domínio do imóvel, ou seja, uma obrigação própria terreno. Ou seja, quem comprar um imóvel com potencialidade de riscos ambientais, porque ele está com problema de riscos ambientais, quem compra esse imóvel deve responsabilizar-se pelo risco também. Então, é uma coisa assim, estranhíssima, né? Uma coisa muito estranhíssima no direito, mas o Superior Tribunal de Justiça disse que isso deve ser considerado, portanto, nós estamos aí diante de uma, na minha linguagem, uma possível eternização da responsabilidade civil ambiental. E aí nós temos estudos de casos que nós já falamos aqui. Não, essa daí não. O caso de Cataguases, ok? Põe tudo lá na caixinha, depois eu falo com ele. Da barragem de Mariana e também Brumadinho, que nós colocamos aí para que os senhores possam examinar. Vamos fazer, então, uma análise funcional estruturante desses casos. Diante da exposição dos 3 casos, dos 3 exemplos de desastres ambientais, que nós fizemos já na teoria geral, e hoje nós trazemos para os senhores, eu pergunto, qual a modalidade de responsabilidade civil aplicada para esses casos? Ela é subjetiva ou objetiva? Claramente objetiva. É possível responsabilizar as empresas nas 3 esferas? Sim. Nós vimos que é possível na área administrativa, civil e penal. Cabe danos morais decorrentes do evento? Claro que cabe. Importante notar aqui aos senhores que a teoria da responsabilidade civil pelo dano moral no Brasil, ela começou a ser aceita, e aí eu estou falando de forma geral, ela começou a ser aceita mesmo na década de 60, né? Do milênio passado, 1960.
É lógico que desde o início do século, vários autores trabalharam muito para considerar a reparabilidade do dano moral, enquanto que outros tesistas defendiam a irreparabilidade do dano moral. Em matéria de direito ambiental, o dano moral passou a ser aceito nos últimos 20 anos por força dos inúmeros acidentes ambientais que causavam danos, principalmente aqueles decorrentes do derramamento de óleo na bacia da Guanabara e em outras localidades. Então, quem hoje pesquisar reparação moral do dano ambiental, as decisões dos tribunais do Rio de Janeiro e de São Paulo estarão disponíveis através do sítio eletrônico desses tribunais, ok? Então, claro que isso não foi fácil. Hoje, se vocês consultarem a doutrina especializada, muitos ainda vão tratar deste assunto considerando que não haveria possibilidade, mas o advogado ambientalista que tem uma profundidade, ele vem defendendo isso há muitos anos, né? Mesmo antes da jurisprudência do STJ ter acatado essa modalidade de responsabilização pelo dano moral, ok? Quais são os sujeitos da responsabilidade civil? Sujeito ativo é a pessoa física ou jurídica, e pode ser pessoa física e pessoa jurídica de direito público ou privado, portanto, uma empresa privada pode ser sujeito ativo. A empresa pública também pode ser sujeito ativa do dano, ela pode, no exercício da sua atividade econômica, vir a causar danos ao meio ambiente. Sucessivamente, o ente público está passível de ação civil de responsabilidade pelo dano ambiental. E o sujeito passivo, ou seja, aquele contra quem a ação de responsabilidade civil, ou a multa ambiental, ou a ação penal ambiental será proposta, é a pessoa física, o indivíduo, porque ele pode causar um dano no exercício de sua atividade, ou a pessoa coletiva, né, a pessoa jurídica. Notem que o sistema não é tão diferente com relação ao tema da responsabilidade civil, quando se fala do dano em sua amplitude singular. Então, nós temos que, ao contrário do sistema da responsabilidade civil fundado na culpa subjetiva, que admite várias hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, o sistema da responsabilidade civil ambiental, ancorado na teoria do risco da atividade, não admite causa excludente, ou seja, não admite culpa de terceiro, não admite responsabilidade de terceiro, não admite, por exemplo, motivo caso fortuito ou motivo de força maior. Eu me recordo quando, há 20 anos atrás, eu fiz minha especialização em direito ambiental, o professor de teoria do direito e filosofia do direito, Alaor Café Alves, ele deixava muito claro que não se poderia admitir nenhuma excludente. E naquela ocasião eu defendi a meu TCC em responsabilidade civil e admitiria o caso fortuito e o motivo de força maior. Claro, ainda com a mentalidade bem presa no sistema privatista, mas depois de muitos casos no escritório que envolvia questões ambientais, nós acabamos por adotar aí a ausência de excludentes de responsabilidade civil pelo dano ambiental. Então, qual seria a solução para evitar um prejuízo grande para as empresas em casos de danos? Na minha humilde opinião, as empresas deverão fazer seguros de responsabilidade civil, porque imagine o seguinte, se eu tenho uma barragem, né? Eu sou responsável pela barragem, eu faço a gestão dessa barragem, e por uma questão ou outra essa barragem explode,
quebra um reator, alguma coisa, e causa danos a terceiro, eu tenho que responsabilizar-se da mesma forma. Um raio caiu. Ora, hoje em dia, com o processo tecnológico, eu posso muito bem evitar que um raio caia em determinada localidade, desde que eu tenha todo um aparato aí de para-raios que possa desviar esses raios, ou até mesmo que possam absorver a carga energética desses raios. Então, o empreendedor da atividade econômica responde objetivamente, sem qualquer excludente pelo fato de desempenhar atividade potencialmente geradora de danos. Logo, deve assumir todos os riscos de sua atividade e de seu empreendimento econômico. Ok? Então, não admitindo estas hipóteses, ele responde na totalidade dos danos gerados. Então, se nós pensarmos do ponto de vista do artigo 225 da Constituição Federal, nós vamos lembrar daquela expressão sadia qualidade de vida. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, o meio ambiente deve ser essencial, porque ele deve preservar a qualidade de vida das pessoas e das espécies animais. Logo, se um evento danoso retira as potencialidades do meio ambiente que geram essa qualidade de vida, o causador do dano deve responder na integralidade. Olha que assunto interessante, né? Meio ambiente ecologicamente equilibrado que deve promover a sadia qualidade de vida. Então, se a minha empresa gerou um dano de grande monta, como, por exemplo, o caso da Vale, ele tirou as potencialidades da sadia qualidade de vida do meio ambiente e tirou as condições químico-físicas que compõem a noção de meio ambiente que nós tratamos no artigo 3º, inciso 1, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Olha que interessante. E mais, toda vez que o dano ambiental surge, viola o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala exatamente da dignidade da pessoa humana e, por espelhagem, da dignidade da vida animal e da vida vegetal. Dito isso, eu dou por encerrada essa exposição desta aula de hoje e fico aberto às indagações dos senhores para que se fizer necessário. Muito boa, parabéns, viu, professor? Muito boa aula mesmo. Muito obrigado. Quero agradecer, viu, professor, por essa aula. Obrigado, doutor. Fico às ordens. Então, vou encerrar a gravação aqui. Ok.